Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre o Pentium Gold 7505, ou como melhor eu chamo ele, Pentium 7505. Antes de eu começar a falar sobre o processador, eu queria deixar claro que esse processador é um processador de notebook. E o único notebook que eu achei sendo vendido aqui no Brasil é um notebook da Dell. No caso, o Dell Inspiron 3000. Ele está sendo vendido na faixa aí dos 2.500. Creio eu que daqui a um tempo esse preço possa abaixar um pouco. Não vou estar falando sobre o notebook aqui, para quem quiser ver a especificação do notebook. Tô deixando a imagem aí. E é isso, o vídeo aqui eu vou estar falando mais só sobre o processador mesmo. O que um processador desses consegue te entregar. Até porque para quem conhece um pouco sobre a nomenclatura dos processadores, já sabe que um processador Pentium não é um processador gamer. Na verdade, ele é um processador de entrada, um processador basiquinho. Basiquinho, porém, que me surpreendeu. Agora eu vou mostrar o que já fala no próprio site da Intel. Primeiramente, ele é um processador de 11ª geração, lançado no quarto semestre de 2020. Ele tem 2 núcleos e 4 threads e consegue atingir frequência de até 3.5 GHz. Além disso, ele é feito em 10 nanômetros e tem um TDP de 15 watts. Ele suporta memória RAM DDR4 de até 3.200 MHz. Se for memória RAM LPDDR4X, ele suporta memória RAM de até 3.733 MHz. A placa de vídeo integrada desse Pentium, no site da Intel pelo menos não ficou claro qual que é a placa de vídeo, qual que é o nome. A Intel se refere à placa de vídeo aqui como gráficos UHD Intel para processadores Intel Core de 11ª geração. O que é uma coisa meio confusa, mas mais pra frente no vídeo eu mostro qual que é a placa de vídeo do processador. Nesse momento eu vou focar mais sobre o processador, depois eu falo sobre a placa de vídeo integrada. Eu sei que esse processador só tem 2 núcleos e 2 núcleos não é muita coisa, realmente. Não achei nenhum teste na internet mostrando a pontuação dele no Cinebench R15, mas dá pra gente pressupor um pouco aqui qual seria a performance dele. Se a gente der uma pesquisada, a gente vai ver que tem um processador de 11ª geração chamado Core i3 1115G4. Ele tem praticamente a mesma especificação desse Pentium, só que esse Core i3 consegue atingir frequências maiores. No caso, esse Core i3 que eu acabei de citar, ele consegue atingir até 4.1 GHz. Enquanto isso, o Pentium atinge até 3.5 GHz. Aqui na calculadora tem como a gente fazer um cálculo simples, que é 3.5, certo? Mais, vamos chutar aqui, 16%. É igual a 4,06, que é mais ou menos 4.1. Ou seja, esse Core i3 teoricamente teria mais ou menos 17, 18% a mais de performance que esse Pentium. E por que eu digo isso? Se você for pesquisar sobre a performance desse Pentium, você não vai achar vídeos aí na internet, nem em sites. É um processador que o povo comentou muito pouco sobre ele, até porque eu suspeito que ele começou a ser vendido por agora. Tanto é que eu nunca vi ele ser vendido há uns tempos atrás. Provavelmente ele foi lançado, como eu falei, no quarto semestre de 2020, mas ele só foi estar disponível por agora. Então a gente já sabe aqui que o Pentium tem mais ou menos a mesma performance de um Core i3 1115G4, que também tem a performance parecida com um Athlon 200GE. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar as especificações de um Athlon 200GE, a gente vai ver que a especificação de um Athlon 200GE é muito parecida com a especificação de um Pentium 7505. Só que a diferença é que o Athlon 200G é um processador para computador, enquanto o Pentium 7505 é um processador para notebook. E como eu tinha feito os cálculos aqui, o Core i3 teoricamente seria mais ou menos 18% melhor que o Pentium. E já que o Athlon tem, eu chuto aqui que ele tem mais ou menos a mesma performance do Pentium, nada melhor do que comparar os dois processadores, o Core i3 com o Athlon, porque se nos benchmarks tiver diferença de mais ou menos 20%, a minha hipótese aqui acaba de ser confirmada. Enfim, entrei no site CPU Monkey, é um site confiável, tá? E olhando aqui as especificações no Cinebench R20, no multicore a gente vê que a diferença de performance entre o Core i3 e o Athlon 200G é de mais ou menos 25%. O que não está muito distante daquela performance de 18% que eu falei. Então a minha hipótese acaba de ser confirmada.
O Pentium 7505 tem mais ou menos a mesma performance de um Atom 200GE. Então, se você pesquisar coisas sobre o Pentium aí na internet e não achar informações sobre ele, é só se você pesquisar sobre o Atom 200GE que você vai ter basicamente a mesma performance entre os dois processadores. Então, com a informação que você conseguir com o Atom 200GE, tipo assim, Atom 200G é possível editar vídeo em Full HD? Esse tipo de pesquisa. Então, o que você conseguir pesquisando pelo Atom 200G, dá para você aplicar isso no Pentium 7505. Isso seria na parte de processamento. Os dois teriam um processamento muito parecido. Mas a gente tem que lembrar aqui da placa de vídeo. Eu voltei no site da Intel e pesquisei pelo Pentium Gold 7505. Se a gente observar na parte da placa de vídeo, ele não fala o nome da placa de vídeo, mas fala a frequência e as unidades de execução. No caso, a frequência é de 1.25 GHz e ele tem 48 unidades de execução. O que é uma baita coincidência, porque se a gente for pesquisar pelo Core i3 1115G4, as especificações da placa de vídeo dele é a mesma especificação da do Pentium. No caso, tem 48 unidades de execução e o clock de 1.25 GHz. Já que a especificação do Core i3 e do Pentium é tão parecida, creio eu que esse Pentium seja um Core i3 que não se deu tão bem, não conseguiu atingir altas frequências. Então, ele foi rebaixado ao nível de um Pentium. Ao que tudo indica é isso. O Pentium é um Core i3 com frequência mais baixa. E essa placa de vídeo do Core i3 1115G4, pelos internautas aí, ela é chamada de um nome meio diferente, é chamada de Iris Xe G4. E pesquisando por essa placa integrada, Iris Xe G4, dá pra gente ver aqui que, ao que tudo indica, é a mesma placa de vídeo, tanto é que ela tem 48 unidades de execução. E o clock também é um clock de 1.25 GHz. Então a gente acaba de confirmar qual que é a placa de vídeo integrada desse Pentium. As especificações da placa de vídeo eu estou deixando aí. Ela tem 384 cores, 24 TMUs e 12 hops. Se você quiser saber mais sobre essa placa de vídeo, pesquisa aí Intel Iris Xe G4 Tech Power Up. É um site confiável, vai estar te mostrando tudo sobre as especificações dessa placa de vídeo. As especificações técnicas, no caso. Olha, olhando aqui as especificações técnicas, a placa de vídeo não está nada mal. Só que a gente tem que lembrar que a Intel não tem uma escalabilidade tão boa assim em placa de vídeo. Só de eu olhar para isso, já dá para mim dar um chute que essa placa de vídeo está entre a Vega 3 e entre a Vega 6 da AMD. Vamos comparar aqui na pior das situações, vamos comparar essa placa de vídeo com uma Vega 3, que é justamente a placa de vídeo de um Athlon 200GE, que é o processador que eu falei aqui atrás no vídeo, que ele é muito parecido em termos de especificações com o Pentium 7505. Então fui eu pesquisar na internet, Pentium Gold 7505, jogo. Aí eu achei um vídeo no YouTube mostrando o teste desse processador em alguns jogos. Porém, muita gente pode ficar meio desconfiada na hora de ver esse vídeo, porque ele é um vídeo de um canal meio pequeno, que testou vários notebooks. E eu acho meio estranho um canal pequeno, sei lá, ter tantos notebooks assim para testar. Porque ele não testou só o Pentium 7505. Ele testou o Pentium 7505 e mais uns 6 ou 7 notebook. E à primeira vista não dá para ter muita confiança nesse vídeo, porque o cara não especificou o modelo do notebook, não especificou quanta memória RAM tinha, não especificou se estava em dual channel ou não a memória. Então eu vou ter que pressupor tudo isso. Olha, a respeito das informações do vídeo, elas não estão erradas. Pelo contrário, elas estão certas. E eu posso provar isso. Se a gente observar nessa parte do vídeo aqui, o cara testou o GTA V com tudo no mínimo em 720p. E a gente pode observar que ele testou aqui o Ryzen 3 3250U. Para quem não sabe, esse Ryzen 3 3250U, ele é praticamente um Athlon 200GE, só que para notebook com um nome diferente, mas as especificações é muito parecidas. Tanto é que esse Ryzen 3 3250U, ele possui a Vega 3. E sobre a Vega 3, o que não falta é benchmark e testes em jogos pelo YouTube. Tem muito teste de jogos na Vega 3 aí no YouTube. Eu fui pesquisar no YouTube outro vídeo separado de um cara jogando GTA V no Ryzen 3 3250U. Eu vi vários vídeos e todos eles estão... O jogo fica em cerca de 30 FPS com
praticamente tudo no mínimo na qualidade HD. O GTA V ele requer muita memória RAM. E para ele ficar em 30 FPS com esse Ryzen 3 3250U, requer no mínimo 8 GB de memória RAM em Dual Channel. O que eu acabo de confirmar aqui, que esse vídeo, o que eu estava mostrando aqui antes, que testa um monte de processadores, esse vídeo está com a informação correta. Porque se ele mostrou a informação correta do Ryzen 3 3250U, por que ele iria mostrar as informações falsas dos outros processadores, entende? Não tem muita lógica. Inclusive, você pode fazer essa pesquisa que eu fiz, pesquisando aí, comparando outros processadores aí pelo YouTube. Então eu já falei de um monte de processador, mas vamos deixar eles aqui um pouco de lado. Observa o Pentium nesse teste, o Pentium 7505. Observa que ele conseguiu rodar GTA V com tudo no mínimo em 720p em cerca de 45 FPS, né? Enquanto isso, aquele Core 3 1115G4 que eu tava falando aqui mais para trás no vídeo, ele rodou o GTA V em cerca de 50 FPS. Observa que a diferença de FPS entre o Pentium e o Core 3 é uma diferença mínima. E como eu falei, esses dois processadores possuem a mesma placa de vídeo. Como é que então que eles têm diferença de FPS? Isso se explica por causa da diferença de frequência entre os dois processadores. No caso, o que está gargalando aqui no Pentium é o processador em si, porque ele tem poucos núcleos. Então, essa frequência a mais no Core 3 acaba ajudando ele. Então, em jogos que requerem mais processamento um pouco, o Core i3 vai se sair na frente de um Pentium. Mas em jogos mais levinhos, que não requerem tanto processamento assim, o jogo vai ter mais ou menos o mesmo desempenho nos dois processadores. Ah, mas eu tenho que dar um aviso aqui. Esse Pentium, esse Core 3, todos esses processadores aí que foi testado, todos eles estão em Dual Channel. E o que é isso? Dual Channel é quando você pega dois pentes de memória RAM e coloca no notebook, no caso, né? Eu expliquei aqui de forma resumida, mas isso ajuda muito na parte da placa de vídeo integrada do processador. Dependendo do jogo, você consegue até o dobro de desempenho, tendo memória RAM em Dual Channel. Então, se o Pentium 7505 tivesse em Single Channel, no GTA V pelo menos, né? Como ele está em 45 FPS, 45 dividido por 2 é mais ou menos igual a 22. Então, eu creio que se ele tivesse em Single Channel, apenas com pente de memória, os FPS dele estariam oscilando entre 25 e 30 FPS, o que seria meio injogável, né? Então, se você pensa em jogar, é essencial que você tenha pelo menos 8 GB de memória RAM em Dual Channel no notebook. Coisa que aquele notebook da Dell que eu falei aqui no começo do vídeo não tem. Ele não tem Dual Channel, porém se você quiser colocar, tem como. O notebook, infelizmente, ele só tem um pente de memória RAM de 4 GB. E como eu falei, você precisa ter pelo menos 8 GB em Dual Channel. Porém, o notebook, ele deixa bem especificado aqui que ele tem 2 slots de memória RAM, sendo que só um desses slots está ocupado. O outro slot está desocupado. Então, se você comprar uma memória RAM para notebook de 4 GB, de preferência com frequência de 2666 MHz, você vai ativar assim o Dual Channel. E você vai estar aumentando muito a sua performance nos jogos. Então esse notebook que está custando aí R$2.500, digamos assim, para ele ter uma performance boa, ele vai sair por uns R$2.800, R$2.700, que um pente de memória RAM de 4 GB para notebook está custando mais ou menos R$200. Para quem está acostumado em pesquisar por processadores de computador, deve estar achando a performance, as especificações desse processador meio ruins. Porém, a gente tem que lembrar que isso aqui é um notebook. E é comum que notebook tenha menos núcleos que um computador. É comum que um notebook seja pior em várias coisas do que um computador, até porque o notebook ele tem um foco, ser fácil de transportar. E o notebook também não pode esquentar muito. Então, já que um notebook tem que, digamos assim, sacrificar espaço e não pode esquentar muito, ele acaba tendo menos núcleos e perdendo um pouco de performance comparado a um computador. Mas para um notebook, no momento atual que a gente está vivendo, eu não acho que o notebook está com custo-benefício ruim, pelo contrário, ele está compensando. Inclusive, ele roda vários jogos aí, não dá pra mim dizer que ele roda todos os jogos, por exemplo, no Cyberpunk,
Eu não tenho certeza, mas creio eu que ele não aguentaria rodar um Cyberpunk 2077, né? Mas muitos jogos aí, até jogos mais atuais, creio eu que ele rodaria a maioria dos jogos. Se você deixar ali em configurações baixas, ele rodaria os jogos com uma taxa de FPS aceitável, acima de 30, né? Dependendo do jogo, tem jogo que requer mais processamento, tipo Assassin's Creed Valhalla. Jogos que requerem muito processamento, né? Esse notebook não se daria muito bem, até porque o processador dele não se destaca tanto aqui. O que se destaca mais é a placa de vídeo integrada ao processador. Olha, se você puder investir um pouquinho a mais de dinheiro em um notebook, se puder comprar um notebook de R$ 3.800, tem opções melhores aí até. Opções com Ryzen 5, com Core 5, tem opções melhores. Mas como eu falei, é uma diferença de preço de quase R$ 1.000. Esse, para você deixar ele com 8 GB de memória RAM, como eu falei, ele fica 2.700. Com 3.700, obviamente você vai comprar notebook melhor e que creio eu que até compensa mais. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro. Muita pessoa tem um orçamento bem limitado para um notebook. E assim, em questão de notebook, esse notebook é bem simplesinho, mas ele é bom até. Não aconselho você comprar ele com foco em jogos, mas dá sim para jogar. Ele seria um notebook bem rapidinho, ele tem 120 GB de memória, o SSD, um SSD NVMe, né? Acho que eu já falei até demais do notebook, só reforçando aqui rapidamente. Se você quiser saber por um processador que tem mais ou menos o mesmo nível de processamento desse Pentium, você pesquisa pelo Atom 200GE. E se você quiser saber de um processador que tem a placa de vídeo integrada com mais ou menos o mesmo desempenho desse Pentium, você pesquisa por Core 3105 G4. Enfim, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser apoiar mais o canal ainda, considere se tornar um membro e eu vou indo nessa. Até a próxima.